Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma receita de um bolo para vocês fazerem já nesse final de semana. É um bolo muito saboroso e muito simples de fazer. É um bolo de limão com blackberries, que seria a nossa amora lá no Brasil. Quando você junta o limão e essa fruta mais cítrica, fica uma junção muito saborosa, fica divino esse bolo, acreditem. Eu espero que vocês façam. E vocês também podem estar trocando a fruta. Para quem mora aqui nos Estados Unidos, também dá super certo de fazer com blueberries, né? Que seria o mirtilhos lá no Brasil. E a minha dica de hoje é para que vocês façam esse bolo e consumam no máximo em 2 dias, porque no terceiro dia ele já acaba ficando mais seco devido à farinha. Nas minhas receitas eu uso mais uma farinha sem ser a farinha de trigo. Mas mesmo assim, até no segundo dia fica fantástico. Eu espero que vocês façam esse bolo. E se vocês fizerem, por favor, deixem o seu comentário e eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal também, deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vamos para a nossa receita. Tchau! Em um bowl, eu coloco 3 ovos inteiros e sobre os ovos as raspas do limão. Pode ser o limão que vocês tiverem em casa, tá bom? Eu tô usando o limão que eu tenho em casa, que é esse amarelinho, mas pode ser o limão que vocês tiverem em casa. E quanto mais raspinhas de limão vocês colocarem, mais acentuado o sabor do bolo ficará. Eu mexo bem com batedor de arames, mas dá super certo com um garfo. E daí desses dois limões eu pego e retiro o suco dele. Eu vou usar meio copo de suco de limão. E eu coloco nessa mistura de ovos, mexo mais um pouco. E aqui eu estou usando o açúcar demerara, que seria o açúcar demerara no Brasil. Aqui se chama açúcar turbinado. Eu estou usando um copo de açúcar, que aqui seria o açúcar turbinado, mas no Brasil pode ser o açúcar demerara ou o açúcar que vocês tiverem em casa, pode ser adoçante também, mas como aqui em casa a gente tem criança, a gente opta pelo açúcar mesmo. E nesse exato momento eu tô colocando meio copo de óleo de coco derretido. Eu coloco no micro-ondas por 12 segundos, 13 segundos, até ele derreter e coloquei nessa mistura. Aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente encontrar esse tipo de farinha, que já é um mix de várias farinhas, né? Sem glúten, seria o gluten free, e eu gosto muito dessa marca. Eu vou misturando aos poucos. Ao total são 2 copos dessa farinha. Para quem tem dificuldade de encontrar esse tipo de farinha, pode estar fazendo também com a farinha de arroz mais a farinha de aveia. Eu esqueci de comentar também, mas nessa receita eu adicionei meio copo de leite,
pode ser qualquer tipo de leite. Eu não gosto muito de usar o leite vegetal nas minhas receitas de bolo, porque eu sinto que o bolo fica mais seco. E como eu já tô usando uma farinha que não tem o glúten, então eu já tive a experiência de fazer bolo com leite vegetal, leite de amêndoas, leite de arroz, e ele ficou muito seco. Então eu prefiro o leite mesmo, que ele tem uma porcentagem boa de gordura. E como eu estou usando uma farinha sem glúten para esse bolo, eu estou usando também essa goma de xantana. Ela usa-se muito pouco, apenas uma colher de chá é como se fosse uma farinha mesmo, né? Que é muito comum nas receitas de bolo de gluten free, pão de gluten free, se usa essa goma de xantana. Eu adicionei uma colher de sopa, uma colher de chá. Mexo mais um pouco. Tá vendo que ele fica bem escurinho, né? É por conta do açúcar. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Aí eu misturo mais um pouco, delicadamente, até o fermento incorporar nessa massa. Depois do fermento incorporar na massa, vocês podem acrescentar a amora, que aqui seria o blackberry, ou também pode ser com blueberry, que eu já fiz e fica muito saboroso, como eu disse, fica muito gostoso. Para essa receita, eu apanhei 2 mãos de blackberries ou amora, né? 2 mãos cheias e coloquei. E misturo mais um pouco. Numa forma já untada, nessa forma eu untei com óleo de coco derretido e farinha de arroz. E acrescento essa massa na forma, e daí eu vou colocando o blackberries mais dentro da massa do bolo mesmo, que é como eu gosto. Quando o bolo assar, essa frutinha vai derreter e vai ficar uma coloração muito linda, e o sabor fica divino. Aí eu coloco no forno pré-aquecido já. Aqui eu uso 350 graus. No Brasil, eu acredito que seja 180 graus Celsius, né? Aqui é Fahrenheit. E no Brasil seria 180 graus Celsius. O meu bolo ficou no forno por mais ou menos 35 a 40 minutos. Quando ele ficou a 25 minutos no forno, eu baixei mais um pouquinho a temperatura do forno e coloquei a 340, e ele terminou de assar assim bem devagar, então ele levou mais ou menos uns 40 minutos. Aí eu espero amornar um pouco, vou tirando as bordas da forma delicadamente com uma espátula. E agora vamos para a nossa parte mais difícil, que é a desenformar o bolo. E aí está o nosso bolo de limão com blackberries. Ele fica muito macio. Quando você adiciona a goma de xantana na massa, nas farinhas gluten free, o bolo acaba ficando com uma consistência muito macia por conta dessa goma de xantana. Eu já fiz esse bolo sem a goma de xantana e eu senti que ela ficou um pouquinho seco. Se vocês quiserem, se vocês não acharem essa goma de xantana, tentem fazer sem a goma de xantana. Vocês no dia seguinte vai achar um bolo um pouquinho seco, mas no dia ele fica muito saboroso de qualquer forma. E é claro, serve-se muito bem com um cafezinho, né? Como eu amo um café, esse bolo fica divino com um café. Tá vendo a coloração? É uma coloração azul escura, mais para um purple roxinho. Fica lindo e fica maravilhosamente saboroso.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita.